Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques e hoje a gente vai completar o assunto sobre funções orgânicas, tá bom? Então, vamos lá, né? É bem rapidinho, tá? Porque tá bem fácil, certo? O assunto é pequeno, né? O restou só é pouca coisa, tá bom? Então, vamos lá. Que funções orgânicas, parte 2. Vamos lá. Éter. São compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Podem ser formados pela desidratação intermolecular de dois átomos. Grupo funcional: um radical ligado a um oxigênio que está ligado a um outro radical, tá? Então, o oxigênio ele fica no meio entre carbonos, tá bom? Nomenclatura: é um prefixo que indica o menor número de carbonos, mais a palavra oxi, tá bom? E o outro lado, né? Fica um lado fica menor, o outro lado possivelmente fica maior, né? Ou de mesmo tamanho. Mas aí você vai ver um lado, né? O menor lado vai receber o nome oxi e o outro lado vai ser o nome do hidrocarboneto tradicional, tá bom? Normalmente ele vai ser o maior, mas se for do mesmo tamanho, como tem aqui exemplo, vai ficar um lado com óxido, o outro lado vai ficar com um hidrocarboneto normal, tá bom? Exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho um lado que é menor, oxigênio, e um lado que é maior. Lembrando que cada quina é um carbono. Então aqui ó, eu só tenho o oxigênio ligado a um único carbono. Então aqui um único carbono é metil, né? Então mete mais oxi, então metoxi com o outro lado, né? Ou seja, um carbono, dois carbonos, três carbonos. Então fica o outro lado como propano, tá bom? Então esse aqui é o metoxipropano. Nesse segundo exemplo, eu tenho ó, 2, 3 carbonos. 2, 3 carbonos. Então, independente se eu começar da esquerda ou se eu começar da direita, ele vai ter a mesma quantidade de carbonos. Então, você escolhe um lado, põe o oxigênio e o outro lado vai receber o nome de um hidrocarboneto tradicional. Então, aqui, ó, 2, 3, oxi, né? Como é o nome de três carbonos? Prop. Então, prop mais oxi, propoxi, com três carbonos ligado a esse hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto, como só tem ligações simples, né? Então, esse lado aqui, esse lado direito, é o propano. Então, esse aqui é o propox, propano. Tá bom? Então, vamos lá. De forma geral, eles são pouco polares, né? Mas ainda são solúveis em água, quando a cadeia tem mais de 4 carbonos. São bastante voláteis, ou seja, ele no instante evapora, certo? O álcool, desculpa, álcool não, o éter, né? O éter etílico é muito conhecido, ele é muito volátil, por isso também bastante inflamável. Normalmente utilizado como anestésico. Além deles, também tem os epóxidos. Também são famosos, né, como Durepox, né? Então esse aqui é bem conhecido, né? Aquele adesivo que você é tipo uma massa de modelar, quem não conhece, só que ela que cola bastante, né? Ela endurece bastante. Então ela também é conhecida, né? Conhecida como são os epóxidos, tá bom? Então um pouco sobre os éter, tá? Agora, ácidos carboxílicos são compostos que possuem o grupamento carboxila, carbonila, que é o C dupla O, e a hidroxila, o OH. Então é o carboxila, carbonila mais a hidroxila, nas extremidades da cadeia, tá bom? Em geral, são mais fracos que os ácidos inorgânicos, dão origem aos ácidos graxos e os lipídios, tá?
O grupo funcional é justamente aqui, ó. Aqui é um radical, tá? Um composto qualquer, tá? Ligado a esse grupo aqui, que é o grupo carboxila. Lembrando, tem que estar no final da cadeia. Nomenclatura. Inicia pelo nome ácido, vem o hidrocarboneto com a finalização oico, né? Com o sufixo oico. Então aqui, ó, esse exemplo. Aqui é um ácido carboxílico, né? Porque aqui, ó, C-OH no final da cadeia, então já é um ácido carboxílico. Então o nome dele já começa com ácido. Ácido. Quantos carbonos tem? Ó? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, 3 carbonos, prop. Se fosse um hidrocarboneto, seria propano. Propano mais oico, propanóico. Então, aqui eu tenho um ácido propanóico, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um ácido carboxílico ramificado, tá bom? Então, aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, eu tenho um ácido, né, por causa da carboxila, desculpa, da carboxila. 4 carbonos, eu tenho butano, butano mais oico, butanóico. E no carbono 2, por que 2? Porque a contagem ela inicia do grupo funcional, que é justamente a carboxila. Então tá aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, tá bom? Sempre vai ser iniciado pelo grupo funcional. Então aqui tá no carbono 2, eu tenho um radical metil, né? Um radical com um único carbono, certo? Alguns exemplos. Eu tenho o famoso ácido acético, que é o nosso vinagre, certo? Eu tenho também o ácido butírico, aquele cheirinho de manteiga rançosa, né? Então, quando você diz que a manteiga azedou, é justamente isso, tá? Ácido metanóico, ele também é conhecido como ácido fórmico, tá? É presente também em alguns vinagres, é o produto de limpeza, perfume e a própria acetona, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre o éster, certo? Origina-se a partir da substituição do hidrogênio da hidroxila de um ácido por um radical orgânico. Pode ser produzido pela esterificação. Isso aqui a gente vai estudar um pouco mais adiante, que são reações orgânicas, tá? Mas já adiantando, o processo de esterificação é justamente o processo de como fazer um éster, tá? Proveniente de um ácido carboxílico com álcool. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais adiante na reação que tem mais à frente. O grupo funcional é bem próximo, bem parecido com o ácido carboxílico, né? Só que eu vou tirar o hidrogênio daqui, certo? E na sua nomenclatura eu tenho o radical, né, mais esse grupo que é o átomo com o radical, desculpa, com o radical, certo? Com a terminação A. Então vamos lá. Que tal o exemplo, né? Um éster, né? Do lado aqui esquerdo eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Logo é um propano. Propano mais átomo, propanoato. Tá? De metila, porque esse outro lado aqui, ó, eu tenho metil. Então é o metil mais A. Então metila. Ok? Então aqui eu tenho um exemplo de um propanoato de metila. Está aqui o exemplo, como eu tinha dito, através da reação orgânica, certo?
Nesse caso, ó, eu tenho aqui um ácido carboxílico. Quando eu retiro justamente esse hidrogênio aqui, ó, esse último hidrogênio, e vou acrescentar este radical metil, tá bom? Então, eu tenho aqui o acetato de metila, né, que é o ácido etanóico, que ele é proveniente do ácido etanóico. Então, ele vira etanoato de metila, certo? O nome etanoato, ele também pode vir ser chamado de acetato, tá bom? São muito usados como solventes e medicamentos. Aquelas essências de aromas que a gente encontra em mercados é justamente esses, tá bom? São, ó, aroma de banana é o etanoato de pentila. Butanoato de etila é o aroma de morango. Etanoato de isopentila é o aroma de pera, tá bom? São alguns, tá? Os lipídios são ésteres naturais, estão presentes nos óleos, nas gorduras e nas ceras. O glicerídeo, né, o que nós temos, né? Quando a gente vai fazer exame de sangue, normalmente a gente faz os glicérios. Então, é justamente eles que são os ésteres de glicerol. Ok? Então, vamos lá. Já quase finalizando, né? Eu tenho os anidridos. Né? São compostos orgânicos derivados da reação de desidratação. Lembrando que desidratação é perda d'água. Logo, dos ácidos carboxílicos. Daí vem a origem do seu nome, anidros, que em grego significa sem água, né? Como eu tinha dito, né? Ele sofre uma desidratação. Desse modo, na reação de formação dos anidros, duas moléculas de um ácido carboxílico reagem para originar uma molécula de anidrido. Tem aqui, ó, dois ácidos, tá bom? O ácido acético, duas moléculas de ácido acético. Então, eu vou retirar a água dele aqui, ó, como está aqui descrito em verde, certo? Sofre uma desidratação. Normalmente isso acontece quando eu aqueço a molécula, tá bom? Então, eu vou fornecer a água mais o anidrido acético, tá bom? Então, vamos lá. Conforme dito, o anidrido acético é muito importante, pois ele é usado na obtenção do ácido acetilsalicílico, famoso AAS, né, conhecido comumente como aspirina e usado como antitérmico, tá bom? Essa é a fórmula mínima, ok? Do AAS, ok? Tá aqui, demonstrando. Nesse último slide eu tenho todas as funções, tá? Não, assim, que nós já vimos, né? Então aqui, ó, iniciando pelo hidrocarboneto, eu tenho não tem grupo funcional, não é isso? Porque vai depender muito da situação, né? Ou ele vai ter carbonos saturados, carbonos insaturados, né? Dependendo muito do que for. Eu tenho a sua nomenclatura, ela é o prefixo, o número de carbonos, o tipo de ligação e o O. Lembrando que O no final são os hidrocarbonetos. Álcools, eu tenho aqui, ó, eita, tá errado aqui, tá bom? É sem esse dupla O para cima, eu não vi isso, desculpa. É o carbono com OH, certo? Então aqui é um radical, sua nomenclatura é um radical, mais a terminação OL. Fenol, o anel benzênico, certo? O anel aromático com OH, certo? Tá aqui a sua nomenclatura. Éter, eu tenho oxigênio entre dois radicais, certo? Ácido carboxílico, agora sim, né? Como estava aqui em cima, parecia e pegou isso aqui de cima, né? Eu acho que na hora eu confundi, né?
no final da estrutura, no final da cadeia carbônica, eu tenho que estar com o grupo carboxila, certo? Aldeído. Aldeído, eu tenho a carbonila no final do composto, certo? Cetona, eu tenho a mesma carbonila, só que entre carbonos. Éster, eu tenho aqui, ó, a carboxila, só que aqui ao invés de ser carboxila, porque aqui não tem mais H, né? Eu tenho aqui outro radical, certo? E o anidrido é o único que você vai lembrar porque ele possui 3 carbonos. Eita, desculpa, 3 oxigênios, certo? Então, esse foi o grupo das funções orgânicas oxigenadas, certo? E o hidrocarboneto. Hidrocarboneto ele não tem oxigênio, certo? Então, essa é a primeira e a segunda parte das funções orgânicas, certo? Vimos somente carbonos e hidrogênios, que são os hidrocarbonetos, e as funções orgânicas oxigenadas, certo? Então, vê só. Segue uma lista de exercício, né? E qualquer dúvida, estamos pelo Zap, ok? Então, cheirão e até o próximo vídeo.